Rapaziada, não é segredo pra ninguém que o Batman é o super-herói mais bem sucedido do cinema, com muitos filmes estourados na bilheteria mundial. Ele carregou a DC praticamente nas costas, já que diversos atores vestiram seu manto. Mas nesse vídeo eu quero puxar uma discussão muito interessante sobre quem foi o melhor Batman, Christian Bale ou Robert Pattinson. Meu nome é Murilo Cafa e seja muito bem-vindo ao Space Geek. Criado por Bob Kane e Bill Finger, o Homem-Morcego teve sua primeira aparição na edição 37 da Detective Comics, no ano de 1939, ou seja, o Batman tem quase 100 anos. E no cinema, sua primeira aparição foi com um grande sucesso do Tim Burton, interpretado por Michael Keaton, The Batman de 1989, que foi um enorme sucesso, garantindo assim diversas sequências para filmes do Homem-Morcego. Porém, Michael Keaton não foi a primeira pessoa que vestiu o traje do Batman. Teve a série de TV que o Adam West chegou a vestir o manto dele. Mas com o filme do Michael Keaton, Batman revolucionou o gênero de super-heróis no cinema, fazendo filmes extremamente lucrativos para DC e lucrativo para o seu próprio bolso, já que o próprio ator pegou uma porcentagem da bilheteria. Depois dos filmes do Tim Burton, Joel Schumacher dirigiu um dos dois piores filmes da história de super-heróis, que foram Batman e Robin e Batman Eternamente, que contava com Batman Milos. Mas enfim, devido ao fracasso desses últimos filmes, a DC resolveu investir num novo nome para ter a direção, e chamaram o cara certo para isso, um tal de Christopher Nolan. E inclusive eu tenho um vídeo somente para falar sobre o legado do Christopher Nolan pro cinema, que eu recomendo muito para que vocês assistam. Ele foi o responsável por uma das grandes revoluções atuais nos filmes de super-heróis, que é aquela pegada mais realista. E tudo começou com Batman Begins. Christian Bale foi o ator escolhido para representar o Batman nos 3 filmes de Christopher Nolan. E a escolha foi excelente, já que ele entregou um excelente papel no Homem-Morcego. O ator, que já tinha feito excelentes trabalhos como Psicopata Americano e Adoráveis Mulheres, resolveu encarar esse novo desafio. A trilogia é dirigida pelo Nolan, mas como o foco é analisar somente o Batman, eu talvez deixe pra fazer isso numa outra ocasião. Bruce Wayne, traumatizado com a morte dos seus pais, resolve se vingar do criminoso que assassinou eles. Então ele vai até o tribunal, armado, pronto pra dar cabo em filho da puta. Mas ele acaba não atirando, e mesmo assim o bandido ainda morre. Com Gotham tomada pela corrupção partindo da máfia, Bruce resolve se afastar da cidade por um tempo, e vai treinar com a Liga das Sombras, onde Ra's al Ghul foi seu mentor. Porém no filme a gente vê que rola uma grande treta lá dentro, e o Bruce é visto como uma espécie de traidor da Liga das Sombras. Depois de um grande combate com Ra's al Ghul, ele consegue sair de lá com vida, e retorna para Gotham para iniciar o combate ao crime. E basicamente é assim que começa sua jornada como Batman. Bom, vamos lá. Eu gostaria de analisar alguns pontos interessantes que esse Batman traz. A coisa que mais chama atenção, sem dúvida nenhuma, é o realismo, e de como Bruce investe em tecnologia para ajudar ele no combate. Nos 3 filmes, basicamente, ele veste uma armadura, que é bem diferente de uma roupa feita de pano, com alguns Batmans por aí, né? Enfim, esse Batman é praticamente um ninja. Ele tem um tanque de guerra praticamente, que é o Batmóvel, e tem diversas técnicas de combate, inclusive se esgueirar nas sombras e pegar um por um, coisa que lembra bastante até os próprios jogos. Esse Batman ele é muito estrategista no combate. Tirando seu terceiro filme, que ele sai na porrada junto com o Bane num banco meio-dia, ele evita fazer esse tipo de combate. Ele preza muito por ser silencioso e evitar ao máximo um combate onde não seja um contra um. Ele não é do tipo porradeiro master, saca? Outra coisa que esse Batman utiliza bastante é da sua presença intimidadora, onde a rapaziada fica com medo de não saber quando que ele vai vir, se ele já tá lá, e ele vai pegando um por um e levando pra sombra. Agora, o ponto mais importante pra mim, na minha opinião, sobre esse Batman, é que o ator Christian Bale consegue trazer 2 personalidades pra um personagem só. Ele consegue dividir entre o Batman e o Bruce Wayne, coisa que eu já vou adiantar aqui que o Robert Pattinson não consegue da mesma forma. E talvez não seja nem culpa do ator, até porque os dois são excelentes. Creio que seja mais uma questão de roteiro e de preferência do diretor. Claramente vemos a diferença quando o Batman tá vestindo seu traje e quando ele tenta ser aquele playboy, milionário, cuzão, que o Bruce Wayne realmente é. E o Christian Bale consegue fazer isso com maestria. Em diversos momentos ele passa imagens de playboy, de mimado, pra realmente ocultar o lado sombrio que ele possui também, que é do combate ao crime. Então ele nem levanta suspeita. Eu realmente gostei muito de ver isso nos filmes. E um ponto que eu gostaria de destacar também é que esse Batman possui 3 filmes querendo ou não, coisa que o Batman do Robert Pattinson não possui. Então o tempo de desenvolvimento desse personagem foi bem maior. E nos filmes do Christian Bale, o Batman nem sempre é o maior foco, já que nos 3 filmes ele praticamente divide o holofote com os vilões. Já no filme com o Robert Pattinson, é muito mais focado no Batman em si.
apesar de ter o Charada. Mas vemos muito mais o Batman em ação, não a figura do Bruce Wayne. Mas enfim, falando sobre o Robert Pattinson, ele consegue encarnar também um excelente Batman. Esse último filme do Batman eu recomendo para quem ainda não assistiu, vai assistir. É um excelente filme com um toque mais autoral e apostando numa nova proposta pro Batman, mantendo um super realismo, só que de forma diferente do que o Christopher Nolan fez. O Batman do Robert Pattinson não tem bem o passado que a gente pôde ver nas telas. A única informação que nós temos é que ele tá no combate ao crime há 2 anos. Então ele é bem inexperiente, principalmente para combater um plano mirabolante que o Charada fez nesse filme. E os equipamentos dele também são bem limitados em combate. A proposta desse filme era trazer o Batman um pouco mais detetive, coisa que a gente nunca chegou a ver no cinema. E de fato eles conseguem. Mas esse Batman é mais porradeiro do que o Batman do Christian Bale. Ele vai direto pro conflito. Inclusive tem uma cena que ele vai num lugar que só tem bandido e ele entra pela porta da frente, sai batendo desde o segurança, desde o guardinha à porta, até chegar no Pinguim, mano. Que é o tipo de coisa que o Batman do Christian Bale não faria. Esse Batman também, quando entra em combate, ele lembra um pouco até o Demolidor da série da Netflix. Ele apanha pra caralho. Na primeira cena, quando ele chega lá no trem pra derrotar aquela rapaziadinha, ele toma uma parte porrada, apesar de conseguir bater nos moleques. Mas ele apanhou também. Chega um ponto no final do filme que ele não dá conta de combater todo mundo e tem que apelar pra droga do filme que eles chamam de gota, que é basicamente um estimulante muscular. Tem outro ponto interessante sobre esse Batman, é que ele basicamente não tem muita ajuda, ele não tem uma equipe formada em si. O Batman do Christian Bale tinha ajuda também do Lucius Fox, que ajudava ele a trazer tecnologias novas pros seus trajes. Basicamente esse Batman só tem o Alfred na caverna dele, que no filme ele ainda quase morre. Então, comparar esse Batman com o do Christian Bale em questão de combate e tecnologia é inviável. O Batman do Christian Bale daria um pau nesse Batman. Ele tem muito mais recursos pro combate. Muito mais. E como eu havia dito antes, esse Batman do Robert Pattinson, na minha visão, não consegue separar tão bem a figura do Batman com a figura do Bruce Wayne. E eu sei que a aposta foi trazer sim um Bruce Wayne um pouco mais carrancudo, mais traumatizado de fato, e externalizar isso pro corpo do ator. Então, na maioria das cenas que você vê o Bruce Wayne, você vê um cara cabisbaixo, um cara quieto, um cara triste, que realmente não tenta se pagar e apagar seus traumas. Esse filme focou muito mais na parte do Batman em si, tanto que você vê ele muito mais tempo em cena do que o Bruce Wayne. E realmente, cara, foi uma aposta. E eu particularmente não gostei tanto. Mas aí vai da opinião de cada um. Eu acho que pelo fato do Batman aparecer muito mais do que o Bruce Wayne, dá a entender que na verdade o Batman é a parte principal do Bruce. Como se o Bruce Wayne na verdade fosse a identidade secreta do Batman. E não é assim. Mas é como eu disse, essa é só minha opinião. Eu não gostei muito dessa abordagem. Mas eu acho que o ator ainda assim consegue entregar um excelente trabalho. E também vamos ter mais filmes com esse ator, pra gente poder tirar mais conclusões. Como havia dito, o Batman do Christian Bale tem 3 filmes, e esse só tem um. Então a comparação acaba sendo um pouco injusta. E é com isso que eu chego na conclusão de que o Batman do Christian Bale ainda é o melhor e o maior. Apesar de nos filmes ele dividir o destaque com alguns outros personagens, eu creio que ele é assim o Batman mais marcante de todos. Afinal, o nível de ameaça que ele enfrenta nos filmes é maior do que os que o Batman do Robert Pattinson enfrentou. E pra mim isso dele trazer uma personalidade pro Bruce Wayne, uma personalidade pro Batman, é o grande diferencial. Então ele ficou realmente um Batman 100% perfeito, na mão de um dos maiores diretores da sua geração. Tirando o terceiro filme, né, que é bosque, aquele filme é ruim. Porém, dito isso, o Batman do Robert Pattinson pode sim vir a superar o Batman do Christian Bale, já que ele é um Batman que está no início da sua carreira no combate ao crime, e sua nova proposta no cinema foi aceita muito bem pelos fãs. E creio que essa discussão no futuro pode sim ficar um pouco mais acirrada. Mas pra mim, na minha opinião, Christian Bale ainda vence. E lembrando, rapaziada, que essa é somente a minha opinião. Sempre que eu faço um vídeo falando sobre quem é melhor ou quem é maior, eu tô dando somente a minha opinião. E você é livre pra também comentar aqui qual que é a sua. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se possível, pra quem puder, deixar um gostei aqui no vídeo e também se inscrever, porque realmente já vai ajudar muito. E também pra quem puder recomendar esse canal, pra quem curte o conteúdo geek, eu vou agradecer mais ainda. Enfim, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Valeu!